Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. E hoje nós vamos falar de traição. Você já traiu? Você já foi traído? Como é que você vê a traição? Gente, por que as pessoas traem? Vamos começar com a Lili. A Lili tem uma teoria. A Lili, vamos lá, Lili. A Lili tem uma teoria. Bom, eu acho assim, tem vários tipos de traição, né? Se a gente for falar da traição de emocional e familiar, de relacionamento familiar, amizade, é um tipo de traição. Sim, a gente vai fazer assim o programa por etapas. Por Nós vamos começar etapas. falando Agora, se da a gente traição amorosa, entre homem e mulher, sexual. Vamos lá. que envolve sexo, envolve uma série de coisas. Sexual, eu acho quase impossível a gente não sentir atração por outras pessoas. Com certeza. Agora eu tô meio adormecida, sabe? Mas Dormir. Agora eu tô... O que te fez dormir? preguiça, sabe? A logística. A logística. Mas é quase impossível quando a gente começa. Imagina só, eu não comecei a namorar super cedo, como quem começa um relacionamento super cedo. Tu não sentir atração por outra pessoa, acho que é hipocrisia. Principalmente se tu tá anos no relacionamento, em épocas que tu se apaixona de novo, tem épocas que tu Fica mais morno. Então, nessas fases, se tu conhece alguém, eu acho bem possível tu trair, sim. E não acho que seja assim, ó, eu não penso que as pessoas têm que sair contando pra todo mundo, é um problema teu com a outra pessoa. Claro. Tu não tem que ficar magoando, porque magoa tu contar. Eu vou contar porque eu tenho que ser sincera. Me poupe, né? Guarda a sinceridade. Para disso, eu acho que tem coisas que são da tua vida, da tua satisfação, ao teu momento. Eu acho que a mulher que trai, ela até faz o marido mais feliz. Olha, às vezes fica ajuda, mais tu sabe que às vezes o relacionamento tá tão ruim e quando a pessoa tá com outra pessoa, valoriza mais o parceiro. Então, assim, não dá pra crucificar tanto, sabe? Claro. São diferentes. São de situações. São situações e situações. Não, e o engraçado Claro que é que tem se o homem trai, existe uma normalização disso. Não há. Se a mulher que trai, ela é a vagabunda. Mas eu acho isso, sabe? Que é tudo posição da mulher. Porque eu acho que a mulher tem a mesma necessidade que o homem, a mesma vontade. Com certeza. O mesmo Mas não é interesse. visto do mesmo Mas por quê? Porque as mulheres nunca falam. É como eu digo, fulano. É velado. É velado. Pra quê? Sabe? Agora esses dias estão me comentando que viram um podcast, não sei de quem, dizendo assim, a sociedade é muito machista. Eu digo, vai continuar sendo. O que muda é o nosso comportamento. Com certeza. Porque o cara falou que entre uma mulher de 25 e 35 ele ia pegar de 25. Eu disse, eu também quero de 25. Por que ela não respondeu isso? Eu também, se é pra transar, eu também quero de 25. Qual é a hipocrisia? Essas vocês estão mandando a Lili falar primeiro. Isso. E agora as outras coisas, eu acho que tem coisas que a gente tem que ter privada da gente, como a gente tem várias coisas. Tu não tem que sair contando pra ninguém. Segredos inconfessáveis. Claro, por que não? É uma satisfação tua daquele momento com aquela pessoa. Tá, mas se Ponto. tu visse, por exemplo, uma amiga tua, tá? Tá. Levando o guampo. Levando o guampo, uma amiga tua que tá sendo traída. Tu presenciasse o marido dela com outra. Tu contaria pra tua amiga?
Não, primeiro ia perguntar como é que ela estava se sentindo com o cara, entendeu? Porque de repente ela também já tá até com outro e ninguém tá sabendo. Mas se ela é tua amiga, ela ia te contar. Nem sempre. Por que que eu preciso saber? Não, nem sempre. Não tem porquê. Eu acho que é uma saia justa, assim. Eu já passei por uma situação. Eu não contaria, não. Eu não conto Eu já mais. passei por essa situação. Tu já contou? Eu já contei e quem saiu de ruim fui eu. É sempre assim. Né? Naquela Eu situação gostava de muito, briga de né? mulher, não se mexe Eu com sei. isso, né? Eu saí assim, nossa, é você que tá filho do fulano. E eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Eu fiquei numa situação assim. E era uma pessoa que eu gostava muito, que eu fiquei muito. Que, assim, primeiro que eu achava que ela não merecia, porque ela era a pessoa assim que era provedora da casa, sabe? E aí, de repente, eu jurei pra mim que nunca mais na minha vida eu conto. Na minha opinião, traição é um descompasso, tá? Então, Sim, por exemplo, quando um dos lados doa mais que o outro se sente em dívida, não sabe o que fazer e acaba traindo. Normalmente é isso que acontece, tá? Pode ser também uma autoafirmação da pessoa Também. que se sente meio sistemicamente. rejeitada em casa e precisa daquilo. Mas eu tô falando sistemicamente. Sistemicamente, traição é descompasso, tá? Se nós dois estamos tendo um relacionamento... A Soninha e eu estamos num relacionamento, tá? Soninha só me dá, eu nunca dou nada em troca. Eu me sinto devedor da Soninha. Tá, e tu Então, sente devedor e vai trair. Eu também Mas E é normal mas isso é acontecer. normal, Então eu sinto que assim, só O que ele não supri-la. consegue me dar, ele dá a alguém. Exatamente. Supri-la sexualmente, supri-la afetivamente, às vezes não é o suficiente comparado ao que a Soninha me dá. Então eu procuro a Lili, que tem menos a me dar, e eu posso prover mais naquele Mas isso não compasso. deixa de ser uma insegurança. Claro, Com certeza. Porque daí Com tu aumenta a tua autoestima, te sentindo nivelado aquela outra Aquela pessoa. situação. E eu acho que traição, assim, essa questão do descompasso, se tu para analisar, eu vejo, assim, de pessoas muito próximas, né? Às vezes que a relação tá um pouco mais apagada, né? Que são muitos anos. E eu tenho uma teoria, assim, eu nunca traí, em relacionamentos eu nunca traí, né? Longo, assim. Sexualmente falando, nunca traí, assim, nunca fui com outra pessoa Sim, e tal. porque a cabeça da gente viaja. Não, mas assim, às vezes pode trair a confiança, mas eu acho que isso aí é um tema que a gente fala um pouco depois. Mas agora, assim, de ir lá e beijar, transar com outra pessoa, isso eu nunca fiz. E até onde eu sei, eu nunca fui traído também. Até onde eu sei. Eu digo assim, se eu souber, eu fui. não, eu acho uma coisa. A gente não tem que estar procurando. Você vai procurar cabelinho, não sei o que. Mas não é procurar, eu acho que tu tem que os ter afinidade com a relacionamentos- pessoa, confie e deu. O que tá dito, tá dito. Entendeu? Os relacionamentos que eu tive Pelo sempre menos foram baseados em confiança. Eu também acho. O relacionamento que eu tenho hoje também é baseado completamente em confiança. Mas vocês sabem que eu acho, isso o Pedro não vai entender muito, nós que temos relacionamentos mais longos, não é? Eu acho que a gente vai se encaixar mais. Eu acho que a maioria das mulheres, elas são muito românticas. E eu acho que elas traem quando elas sentem que o marido não enxerga ela do mesmo jeito. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, em seguida, que os nossos anunciantes deem seu recado. Sou a Karen, farmacêutica da Matéria Pura Farmácia Magistral. Hoje vim falar um pouquinho sobre imunidade. Chegando o outono, o inverno, o que acontece com a nossa imunidade? Dá uma baixada, aquele frio, calor, a gente não está tão acostumado. Tudo isso pode influenciar. Pensando nisso, a Matéria Pura formulou um composto da imunidade. O que tem dentro desse composto? Tem própolis, lisina, zinco, vitamina C, tudo para que a gente jogue essa imunidade lá para cima e que enfrente esse outono e inverno da melhor maneira possível. Temos também pronto as cápsulas de vitamina C, para quem preferir. Então, venha e converse com um de nossos farmacêuticos. Estamos na Matéria Pura, na Cristóvão Colombo 2009 em Porto Alegre ou na Rua Rio Branco, em Carlos Barbosa. É hora de Dr. Quiven aqui comigo e hoje nós vamos falar em como rejuvenescer de uma forma suave e natural.
É um assunto bem que está cada vez mais na moda, assim, procedimentos que deem um resultado, mas que não mudem tanto. Então, assim, que resgatem traços que a pessoa tinha antigamente, que foi perdendo com o passar do tempo. Um procedimento que está se realizando muito, e que tu teve, né, o prazer de provar ele na carne, que é o mini lift. O mini lift ele pode ser feito, um mini lift para erguer sobrancelhas, um mini lift na parte central do rosto, tá? E o mini lift do pescoço. Eles são versões mais simples dos lifts tradicionais e que a recuperação é melhor, eles mexem em partes do rosto e do pescoço que estão precisando mais. Às vezes a pessoa está quase satisfeita com o seu rosto, com a sua beleza, e tem uma parte que não está legal. Ela, doutora, eu envelheci mais o pescoço, eu envelheci mais as bochechinhas de bulldog, minha sobrancelha caiu muito. Então a gente consegue trabalhar às vezes uma região só do rosto de uma maneira suave e que gera menos mudança. Então aquela mudança é sutil. Muitas vezes essa mudança não é percebida pelos outros porque mexe numa zona só. É bem comum aquele comentário, tu tá bem, não sei direito o que aconteceu, parece que tu deve ter feito alguma coisa que tu tá bem. Então assim, o mini lift dessas 3 regiões, ele serve exatamente para isso, para atuar de maneira mais específica naquele segmento da face, do pescoço, que o tempo judiou um pouquinho mais, de uma maneira suave. Hoje em dia a gente traciona menos, a gente tenta mudar menos, para que o resultado fique dentro de uma corrente mais natural. E o melhor de tudo isso é que não precisa ir para o hospital, dá para fazer na clínica mesmo, não é, doutora? Então é muito tranquilo, gente. Faz 2 anos que eu fiz o meu e eu percebi um ganho muito grande. Estou muito feliz com ele porque ele me deixou bem para a minha idade. E a minha intenção não era parecer uma mulher mais nova, não é? Até porque outras partes do corpo denunciam também, não é, doutor? Bom, o mini lifting é tranquilo, é rápido, é feito a nível ambulatorial, não é? Isso. A gente já vai para casa, em 2, 3 dias tu já pode trabalhar. Ele é menor, tudo é menos, incha menos, não fica roxo, ou se fica roxo fica bem pouquinho, em 7 dias tira os pontos. Nada de dor. Maravilhoso. Semana que vem tem mais Dr. Quiven para vocês. Estamos de volta e nós estávamos falando sobre a traição. Por que algumas mulheres traem? Eu imagino, eu estou falando de mulher, mas isso serve para casais de mulheres, de homens, héteros. Mas eu acho que quando a gente tem um relacionamento de muito tempo, eu acho que o homem, na maioria das vezes, ele esquece daquele tratamento que ele dava para a mulher no início. E a mulher precisa muito dessa atenção. A gente tu quer estar num relacionamento por inteiro. Tu quer ter uma pessoa que te trate com consideração, com respeito, carinhosa, romântica. Eu acho que a mulher vai muito em busca do romantismo inicial, né? Que acaba ficando esquecido. E claro, todo início de relacionamento tem isso. Como tu tá bonita hoje, como eu te adoro. Mas também tem muita gente que acaba se desleixando durante o relacionamento. Claro, E isso é uma coisa que eu percebo, assim, em alguns casais mais antigos. Eu tenho convívio com pessoas que estão casadas há muito tempo. Inclusive, teve uma traição recente aí num casal que eu conheço,
Mas assim, ó, o cara sempre se cuidou. E a mulher não se cuidava. Dava um bagulho. Eu ia entrar nisso, Pedro. Mas que eu acho que não é um motivo só. Não. Eu acho que sempre também é uma tem linha de o uma outro lado. Só que, tu quer ver, ó, a maioria dos homens, pelo menos da nossa geração, eles acham que a mulher tem que estar em forma, em dia, mas eles não estão. Porque essa cultura de cuidar do corpo, de estar em dia, de estar ok, Vale só para um lado, né? ela vai... Hoje eu acho que está mudando para essa nova geração, mas a nossa geração não. O homem ficava com aquela barriguinha de chopp, né, de cerveja, mas a mulher tem que estar em dia. Entendeu? Então acho que isso é o que leva muita mulher a desleixar também. Eu acho também que tem outro lado. Eu acho que a pessoa tem que continuar se cuidando, tem que continuar se mantendo atraente, por ela também, para ela poder ter voz e cobrar essa atenção do marido. Sim. Mas eu acho que tem muitos casamentos, quando o casamento é muito longo e a gente sabe que já tem uma segurança naquele casamento e que, como disse a Lili, traída não é uma preguiça, porque o casamento nada mais é do que uma sociedade. Quanta coisa envolve para tu dissolver aquilo, né? Para tu colocar em risco aquilo. Então, tem pessoas que abusam, esquecem do companheiro que está do lado. E esse mas aí eu da acho que é atenção ambos também. os lados. Hoje eu vejo que tem muita mulher também que esquece do marido, entendeu? Sim. Eu acho que a rotina é uma coisa muito complicada. Porque se a gente não tomar cuidado, se gostar muito, principalmente da gente mesmo, porque eu gosto de me cuidar pra mim. Sim. Não é sobre o outro. Não é sobre o outro. E também acho que ele Porque tem tu que estando bem, tu vai ser melhor. Exatamente. E com certeza, enquanto eu estiver me achando bem, passando essa autoconfiança, ele vai estar apertando, que pode aparecer alguém. Também vai ficar Mas se cuidando. seguro no relacionamento. Não, mas não tem relacionamento seguro. Não existe. Não existe. Eu não acho que a gente esteja 100% segura nunca, entendeu? Como eu não acho nunca que nem nós, assim, a gente, agora eu tô cheio de cliente. Tu não sabe, amanhã tu pode estar sem. Então, não tem, a gente nunca ganha 100%. Não adianta. A gente tem que estar sempre lutando para coisa. Como a gente luta para o nosso negócio, luta para a gente também tentar segurar a flacidez. E daí vai indo ao trabalho, gente. E vai indo. Então, enquanto a gente estiver consciente de que a gente está fazendo para a gente, as pessoas sentem, o cara vai ficar, ele vai também se cuidar. Sabe? Então, não se cuidar tem muito a ver, tipo assim, eu já tô com me acomodei, eu não quero mais. O jogo tá ganhando. Eu acho que quando a gente tá vivo tem que estar brigando. Você sabe assim, tá lutando. Eu vejo muito em consultório, porque a gente Sim, tu faz trabalha com isso, né? Sim, sem dúvida. Tu sabe que assim, que tu perguntou, por que as mulheres traem? Eu não sei todas as mulheres, mas a mulher da nossa geração, uma geração anterior, a minha, por exemplo, sabe quando é que elas começam a trair? Quando elas cansam de ser mãe do marido. Também. Porque eles, sabe assim, um pouco elas se redescobrem mulher, e aí ela pensou assim, mas eu tenho que alimentar, eu tenho que vestir, eu tenho que... E eu, né? E assim, o que cai muito no meu consultório é justamente isso, assim, aquela mulher que está se redescobrindo como mulher. Que se deixou. E daqui a pouco elas te contam alguma coisa, sabe? Mas ela quer ouvir porque uma ela coisa quer diferente. transferir, ela quer se sentir valorizada. E aí tu vai ver ela assim, porque o meu marido é isso, porque eu cansei de ser mãe dele. E realmente tem muito marido que são filhos, né, gente? Mas isso eu acho que é um erro da mulher, mulher, Soninha. Nós que fomos mães, eu e tu, quando tu tem um filho, tu conseguir ser tudo é muito complicado. Tu conseguir ser mãe, profissional, esposa, dona de casa, gerenciar o filho, boa tudo mãe, ao mesmo tempo, tu tá bonita, tu tá em forma, um desgaste muito grande. E a gente que acaba passando essa coisa meio maternal, porque tu estende daí pra toda a família, né? Acomoda, que é uma coisa que a Lili não passou, né? Nem o Pedro. Então, eu acho que isso é do instinto da mulher. E chega uma hora que tu acorda e que tu vê, não. Eu tenho uma vida também, eu né? digo assim, maridos, pensem bem, quando as mulheres começam a se redescobrir, é porque ela tá vendo, ela tá se vendo. E quando uma mulher se enxerga, sai da frente. Sai da frente. Sai da frente porque ela descobriu um mundo novo que já estava dentro dela e que ela não tinha percebido.
sabe? Eu acho o máximo quando essas mulheres... Tem algumas que não, elas só... não é todas, tá? 100%. Não, acontece uma ou outra. Mas, e às vezes é para até recuperar um pouco do romantismo mesmo. Mas eu digo assim, maridos, prestem atenção quando essas mulheres prestarem atenção nelas mesmas. A mulher é porque muito vai importante. mudar E assim, invariavelmente. Mandar um recado, eu também vou mandar um recado para os maridos. Para quem tem um relacionamento mais longo, que está estabilizado nesse relacionamento, que sabe que vai ficar nesse relacionamento, trate o seu parceiro com carinho, como era no início, com respeito, não é com agrados, não esquecendo datas importantes. Tudo isso faz a diferença. Eu acho que isso faz muita diferença. Com certeza. É muito diferente aquele marido que no final do dia tu te encontra com o marido depois de um trabalho, que vem, te dá um beijo, oi amor, tava com saudade e tal, do que aquele que entra, mal olha pra tua cara, né? Toma um banho e dorme. Vai tomar um banho, come e dorme no sofá. Nem pensar, né? Sabe que o Ricardo até hoje abre a porta do carro pra mim. Tu vê que lindo isso. Sabe, assim, é aquela coisa de... Então, acho que talvez por isso são 22 anos de não olhar para lado nenhum, sabe? Tranquilo. Eu não vejo, a minha vida hoje está bem centrada, mas já Mas teve aí período que que tá, foi tu assim. não precisa buscar atenção em outro lugar. Mas tem período que foi assim, já... aquela questão da invisibilidade, né? Eu acho que a mulher que se sente invisível na frente do marido e vice-versa. Só o marido também que se sente invisível na frente da mulher. Melhor, vamos falar melhor. O parceiro que se sente invisível perante o outro parceiro, eu acho que isso é que desencanta. E as pessoas precisam também se sentirem estimuladas, não é? Para também ter desejo. Com certeza. Né? O desejo não vai nascer do nada. E eu tenho uma teoria assim que eu vejo... tem muitos casais, às vezes, que já têm filhos e que a relação já esfriou há muito tempo e que não existe mais desejo, não existe mais cumplicidade e só estão juntos por conta dos filhos. Mas vão eu ficar vejo juntos muito por quê? Se os filhos têm tudo pela frente. E é isso que eu fico assim, que eu acho muito ruim, porque eu acho que quando, não só no caso de filhos, eu acho que quando não se tem filhos também, não é sobre isso, é sobre assim, quando não existe mais desejo, não percam tempo. Sabe? Mas vão às pra vezes frente. esse amor, eles também se transformam numa grande amizade. Com Só que às certeza. vezes... E aí, às vezes, Não, sabe, o amor vai preenche, se ele transformando. preenche. Existem casos de pessoas que se separam, que tiram aquele tempo e que às vezes é um tempo necessário de tu ver do tipo, poxa, realmente aquela pessoa é muito importante pra mim, daí reata aquilo de uma maneira muito bonita, né? Reata, ou não reata, mas vira um grande tem respeito. Que ter conversa, né? As pessoas têm que sentar Mas é que as pessoas não e conversam. conversar. Esse é o problema. O Porque diálogo é um problema. é a conversa que faz tu te apaixonar de novo. Né? É tu ver que aquela pessoa que estava ali, lá no início, que tu te apaixonou, ela continua ali. Muitas vezes, eu acho que às vezes a corrida do dia a dia faz com que a gente se distancie de quem está conosco, né? E daí tu acaba maltratando aquela pessoa que está contigo. E essa pessoa não quer ser maltratada. Ela quer ter uma pessoa que respeite ela, que trate ela como ela merece, como ela espera. Porque a vida é muito curta, né? Para tu gastar o teu tempo num relacionamento insatisfatório e para tu ser maltratado. Verdade. Então, eu acho que é isso que faz a pessoa buscar um outro relacionamento. Hoje as pessoas... Eu acho também, Carminha, assim, ó, eu não consigo amar quem eu não admiro. Nem eu. Com certeza, Então, assim, admiração é tudo. Quando cai a admiração, tu pode ter certeza Pode que é um passo, troca, Vai trocar, Com sabe? certeza. Então, eu acho que manter a admiração de alguém é muito difícil, né? A gente se reinventar todo dia, manter... Eu admiro muito meu marido. Então, acho que por isso eu flui. Segue de uma maneira Por maravilhosa. isso que tu dividiu a vida com Mas ele. assim, eu te pergunto, vocês já traíram? Sim, quando eu perdi totalmente a admiração, invariavelmente a gente perde o respeito. Com certeza. Isso é uma Né? coisa consequência Então, da outra. exato, sabe? tem Então, assim, ó, já não me admiro, não me orgulho disso. Deveria ter agido mais, como é que eu vou dizer? Ter mais maturidade para lidar com Sim, isso. chegar né? no jogo. Não é uma coisa que eu me admire de fazer. Mas, invariavelmente, assim, ó, é uma coisa, leva a outra, sabe? Tu perdeu a admiração, tu perde o respeito. Claro. E as pessoas têm que prestar atenção nos sinais. Quando tu diz 2, 3 vezes pra pessoa assim, ó, cara, me ajuda em casa. Cara, sabe? Quando tu precisa dizer pra pessoa,
Eu sempre Ó, comento. é um sinal. Sinal de alerta. Eu acho assim, ó. Sabe? O perigo está quando a gente fica muito, já não fala mais. E enquanto a gente Com estiver certeza, procurando dizer, Falando. alertando, é porque ainda aquela Porque a pessoa gente tem dá os importância pra sinais, ti. né? Tá? A No momento pessoa que dá os tu sinais. acha que não vale a pena nem falar, acabou. Acabou. É. Cada um com um lado e deu, entendeu? E esse ponto é que eu acho que as pessoas têm que ter cuidado, sabe? Com certeza. Porque não tem, quando tu não quer nem falar Até mais. porque a pessoa dá sinais. Que ela Todo não mundo está dá. satisfeita, né? Se a gente dá atenta, todo mundo É, dá sinal. A Soninha tinha falado da questão das transformações que um O amor que se renova, tem, não é? E a gente vai falar sobre isso na volta dos nossos anunciantes. Então sai daí. Há mais de 32 anos, a Viva Vida transforma momentos ao ar livre em memórias inesquecíveis. Com nossos sombrelones e acessórios para piscina, seu espaço de lazer ganha conforto, estilo e diversão. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente perfeito, onde a família e os amigos se reúnem para aproveitar o melhor da vida. Viva a Vida! 32 anos de experiência, porque lazer é sinônimo de bons momentos e boas companhias. Sabia que agora tu tem um clube de beleza particular? Ah, ficou curiosa, né? Já falo sobre isso nas dicas da Soninha. Hoje nós temos um clube de compra programada. Você sabe o que é isso? É um clube onde você faz a compra com outras pacientes e a gente consegue diminuir o custo desse produto que tu quer, que tu sonha. E você pode fazer o seu procedimento com um preço mais justo. Você faz a compra programada, antecipada. 7 dias depois ele está disponível na nossa clínica para ti. E tu pode fazer o teu procedimento maravilhoso com um preço justo, com aquela entrega, com aquela qualidade que tu já conhece e sabe que encontra aqui na Menina dos Olhos. Vem pra cá, agenda uma consulta comigo, eu tenho certeza que tu vai amar. É hora de liberar geral com o Liberou. E eu estou aqui com um Lene Mostardeiro que vai convidar você a liberar tudo aquilo que não serve mais. É verdade, é tudo muito fácil. Basta entrar em contato, a gente vai na casa, ou no escritório, na fábrica, fazemos uma avaliação e fazemos a venda do início ao fim, desde a higienização, prospecção de clientes, edição de Pessoa imagens. que não se tudo. envolve com nada, não é? Nada. Acompanhamento dos móveis e dos utensílios na retirada. Perfeito. E você só vai desembolsar alguma coisa depois, quando terminou tudo e você já estiver com o dinheiro em mãos. Você vai desembolsar um percentual, combinado com a Lene. Então, não tem por que não liberar. E aquilo que não faz mais sentido para você, com certeza pode fazer para outra pessoa. Estamos de volta
e falávamos sobre as transformações do amor ao longo dos anos, não é? Porque primeiro é aquela paixão que leva duas pessoas a quererem ficar juntas e que é a fase mais maravilhosa, porque é uma fase de descobertas, de tesão, de tudo ao mesmo tempo, não é? É verdade. Depois as coisas se acalmam, daí vai virando junto com o amor, vai se transformando, tem a parceria, tem a amizade, Vira tem- uma cumplicidade. tem uma série de coisas que estão somadas àquele que é o amor, não é? Que não é mais aquela paixão. Mas eu penso o seguinte, eu penso que as duas pessoas não podem deixar morrer aquela chaminhazinha da paixão, que é a admiração, que é tu olhar para o outro assim e babar, não é? Que eu acho que é isso que faz com que tu não queira procurar uma outra pessoa que olhe para ti e fique Uma babando. outra paixão, né? Verdade. Porque a gente Porque já as sabe que pessoas vai virar na precisam mesma. disso. A gente já sabe o caminho. Que vai acabar na mesma coisa. Mas a gente não se dá conta disso. Tu não quer perder isso. Tu não quer perder porque isso é bom para a autoestima da gente, Uhum. para tu saber que tu fez a coisa certa, né? Que tu escolheu certo para tua vida. E eu acho que muitas vezes os parceiros deixam lacunas nesse sentido por acomodação, né? É verdade. Por achar, tô acomodada, tá tudo ok, não precisa mais. Já tá amarrado. Eu acho que nesse ponto os homens pecam mais. Mas com principalmente os homens. certeza, eu sinto, parece que eu tenho alguma coisa contra os homens, não é? Não Mas é que eu acho que o homem deixa mais a desejar nesse E sentido. mais muito porque as mulheres não verbalizam. Eu acho que as mulheres ficam assim, a maioria fica imaginando pensando, ele tem que imaginar isso, pensar isso. O homem não pensa. Não. Desculpa. Com essas coisas assim. Não pensa nessas coisas. Se a gente não falar É que a cabeça do homem é exatamente. diferente. da Nós cabeça somos do homem. totalmente diferentes, entendeu? Por isso que eu digo que Deus até foi sacana, botar duas O criaturas homem é tão mais diferentes. visual, né? A mulher Vivendo se juntas. chega em casa e tem um bilhetinho pra ela já se derrete. já Então ganhou. a gente tem que verbalizar mais o que a gente quer, o que a gente gosta, como é. Com certeza. Porque eles não pensam. Gente, me É, diga uma coisa. Vocês perdoariam uma traição? eu sei. Eu acho que sim. Eu teria. Eu acho que sim. Tu perdoaria? Eu acho que tem Não sei todo se um eu tenho contexto. uma opinião Depende. formada. Eu tenho muito essa coisa. Sobre Libriana, nesse aspecto eu sou Libriana. Eu sempre peso os dois lados da Eu questão. digo, depende Sabe? do Ai, momento. E eu sei. sempre vejo assim, mas tal, foi que eu errei. Ah, eu Sabe? não perdoaria. Pra achar essa fórmula do amor. Eu não ia mais conseguir ser inteira com aquela pessoa. Não, depende sou do muito momento, rancorosa depende. nesse Eu não Eu vejo acho que assim, primeiro, assim, eu acho que eu era capaz de rasgar todas as roupas da pessoa, jogar pela janela. Tá, Eu não sou mais Ai, Sabe você que eu sabe não uma sei se coisa eu aí. tenho. Então, Eu assim, não sou ó, muito uma pessoa que ciumenta. está comigo faz muito bem feito para que eu não descubra, ou que ninguém me conte, ou ela vai ter assim, com com certeza, ódio pro com resto certeza da eu vou vida. virar o giraia. Isso é certo, eu vou virar o giraia, eu vou partir pra cima, eu vou dar-lhe pau, isso é certo. Eu também vou dar na cara. Eu não sou tão Mas- assim como tu de pensar assim, aí o que Eu eu acho que fiz? sim. A minha Não, eu- primeira eu- reação, Aí eu acho que eu vou na cara. eu Sim. bato primeiro e pergunto Assim. depois. Isso é certo. Não sei. Eu não Mas perdoo. Eu não sei, assim, eu acho que Maria Pedro. em princípio não. Ah. Eu também, mas não Em sei, princípio, depende não. do momento. Do Mas contexto, eu acho, né? eu acho que, como a Soninha disse, eu concordo com ela, eu teria que ver como que está a minha relação, né? E atitude. será assim que a pessoa que é apaixonada, que gosta, né? Porque quando tu tá apaixonado, tu quer ter um controle sobre a pessoa, claro que dentro da normalidade, né? Mas será que a pessoa tem essa clareza de ideias, essa inteligência emocional para naquele momento que tu ficou sabendo, não te subiu o sangue, tu parar, não, peraí, eu vou pensar. Não. Primeiro a gente bate. Uma coisa errada. Não, Eu primeiro a não gente só bate. de sangue. Sabe que eu não costumo ficar bravo assim no início, Ah. né? Eu sempre fui pavio curtíssimo. E eu sou muito. Mas pavio curtíssimo fica bravo no início. Só que com essas questões, assim, por exemplo, eu tô pensando numa questão de traição, do nosso assunto, assim. Às vezes, se existe algum erro profissional cometido, alguma falha, assim, eu sou pavio curto, eu explodo, mas logo em seguida eu
normalmente marcam na palheta, mas baixa um pouco a bola. Agora, na questão da traição, assim, eu acho que... Porque eu já fui traído por amigos. Isso eu não perdoo. Isso. Eu também não. Eu também E foi acho uma coisa não que dá. assim, ó... Eu, naquele primeiro momento, eu olhei aquilo e aquela energia, ela foi condensando. E eu crio uma raiva, uma coisa... Sou muito protetor de quem eu amo, sabe? E aí quando... às Daí, vezes... quando tu é traído, fui tu traído, sente foi traído de assim, ó, verdade. Meu avassalador. Deus! Aí que eu te digo que eu não consigo ser tão fogo, tão pavio curto, porque aquilo ele condensa, mas em compensação, quando explode, meu Deus, é muito ruim, porque, e aí eu perco a razão. Ah, E eu daí perco começa a uma- razão. Eu porque sou daí começa- descontrolada nesse Passional, Começa né? começa Deixa uma eu Não, crueldade. eu nesse aspecto, se é com amigos ou coisa assim, Eu eu mato essa pessoa, eu não lembro que existe. Esse é um problema sério isso, sabe? Mas Isso é eu acho ruim, que tá eu certo. também sou assim. Eu sou assim, acabou. Porque a pessoa que te Entendeu? traiu Eu não uma lembro. vez, ela Não vai te desejo trair mal, a mas- segunda vez. É. Mas, gente, assim, ó, mas eu acho que é de família. Minhas irmãs são assim. são bravos. A minha mãe era super ciumenta do meu pai. E a Júlia, quando era pequena, ela tinha acho que uns 4 anos. Não, vou contar essa pra vocês que essa vale a pena. E nós estávamos no shopping em Guatemi, eu, meu marido e a Júlia. E a Júlia chegou, a gente estava numa loja de roupas de academia, e eu provando num provador, o Flávio provando no outro, e a Júlia chegou no meu provador e disse assim: mãe, eu vou te contar uma coisa. Eu vi que a moça que está levando as roupas com 4 anos pro pai, estava olhando pro pai. E eu vi assim, ó, que ele deu uma risadinha. Ela adorava me botar contra ele, porque ela me contava tudo, né? E daí eu cheguei a sair do meu provador, abri o provador dele e disse assim: bota a roupa e vamos embora. Mas por quê? Eu disse: a tua filha vai te explicar. Saímos pelo shopping e ela dizendo assim: porque eu vi a mulher ali, eu vi que tu riu, eu vi. E ele dizia pra ela: tu não mente pra tua mãe. Eu não tô mentindo, porque eu não sou uma mentirosa. Em 4 anos, isso rendeu uma briga, senhor, de 2 dias. Então, ele não tinha muita vez, porque ele tinha 2 fiscais Coitado. horríveis, escandalosas. E as traições de Então, amizade. precisava filho. Traição de amizade, eu sou assim como a Lili. Se algum amigo me trai, eu te digo assim, eu não fico ruminando aquilo com ódio, mas eu consigo isolar da minha vida. Que amigo é muito fácil tu isolar, porque tu esquece que ele existe e tu escolhe. Agora, para mim, a traição pior é aquela traição familiar que existe, muitas vezes em família. Mas essa eu tenho aí. mais facilidade de isolar do Eu acho que a complicado. amistosa. Sério? Uhum. Tanto é que eu já tive muito problema assim com tios, com primos, e tanto é que hoje eu digo pra vocês, eu não sinto mais rancor de nenhum deles, hoje, Que bom pra ti. tá? Eu tava comentando até com o Iago esses dias, porque tinha umas pessoas que eu me senti tão mal, assim, que foram umas coisas que, completamente sem justificativa, e que eu isolei, só que eu isolei de uma maneira a ponto de assim, ó, gente, não existem. Passo na rua, não olho pra frente, consegui isolar das redes sociais, de tudo, eu não tinha É que contato. diferente do relacionamento amoroso, o relacionamento de amizade, no momento que existe uma traição, essa pessoa pode te trair de novo. Sim. Entendeu? Porque se tu tá considerando ela super tua amiga, a ponto de pensar, bom, me traiu, no auge da amizade, ela pode te trair de novo, né? É uma questão de índole, de caráter, né? De uma série de coisas. Acho que não vale a pena perder tempo. com uma Daí pessoa. eu não perco tempo com uma pessoa assim, porque tu falasse antes que tu é muito leal aos teus amigos. Sim. Eu também sou assim. Eu sou amiga de uma pessoa, Deus o livre. ela sabe que ela pode contar comigo para qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação, porque eu sou amiga Sabe de que verdade. os meus amigos, eles sempre dizem que se tiverem que se matarem alguém, tiverem que esconder o corpo, eles se ligariam pra mim, que eles sabem que Que tu ajuda. eu daria um jeito, né? Ponta firme. Eu sempre fui assim com amigos, sempre muito leal.
E às vezes que eu me senti assim, traído, foi muito difícil. Foi muito difícil, porque não... Eu me senti Não fez traída uma sentido. vez com uma amizade muito longa, que eu prezava muito, era uma amizade de mais de 20 anos. Aí é brabo. Mas foi interessante, porque depois que eu me senti traída, eu comecei a analisar. E quando baixou a poeira, no início, assim, deu aquela coisa, né? Quando baixou a poeira, eu vi que dentro daquela amizade, daquele relacionamento, eu me doava muito mais, eu dava muito mais do que aquela pessoa. Que depois começa a perceber Claro. que enquanto tu tá dando, tá tudo bem. Quando tu precisa receber, é que tu conhece as pessoas, né? Então, ali eu vi que aquela amizade, ela era muito mais da minha parte do que da parte da outra pessoa, por isso que ela traiu sem culpa, né? A gente já volta. O papo tá muito bom, mas a gente já volta, não sai daí. Você já garantiu os seus pijaminhas para meia estação? Se não garantiu ainda, aqui vão 2 sugestões imperdíveis da Sandra Tese, é claro, porque quando nós falamos em homeware, não tem como não falar em Sandra Tese, não é? Afinal, são mais de 40 anos no bairro Moinhos de Vento, sempre levando qualidade, preço e peças lindas. E a Sandra Tese, além do feminino, tem o masculino. E hoje nós trouxemos a sugestão para o marido. Olha que lindo esse pijama. Olha aqui, ó, gente, ele tem uma vibe mais esportiva, com essa listra lateral, o elástico embaixo, como se fosse um abrigo muito chique, muito alinhado. E as mulheres, com esta camisolinha, que vocês não têm noção o que é esta viscolaicra. De tão macia, de tão boa de pegar. E olhem que peça boa, gente, com abotoamento frontal, super confortável, numa estampa e numas cores super femininas. A Sandra Tese também tem chinelinhos, meias, segunda pele, enfim, todo homeware a Sandra Tese tem. A Sandra Tese fica na Galeria Moinhos de Vento, na Independência, esquina com a Ramiro, do lado da lotérica, em frente à banca de revistas. A loja é super fácil de achar. Se você está subindo a Ramiro, com certeza à esquerda você vai ver a Sandra Tese. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento, é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma Bergère como ninguém. Então, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Como nós estávamos falando antes, eu acho que a gente também tem que ter, assim, durante esse período de quando tu tá te relacionando com uma pessoa, tu dá. Ali, naquele momento eu aprendi a dar na medida que eu recebo, para eu não me decepcionar mais. Porque quando a gente se decepciona é muito doído, não é? É muito cruel isso. Porque tu pensa, poxa, como é que a pessoa foi capaz de fazer isso? Mas com a família eu acho bem pior. Com a família é horrível, né? Ele dói muito. Porque sabe? tu não espera da família. Não, nem sei o que é que tu não. Em primeiro lugar, eu não sei se é problema de filha mais velha, entendeu? Tu sempre só dá, porque parece que é a tua obrigação, porque não sei, aquela coisa de proteção mesmo, Claro. então. De repente, quando você puxa o tapete, daí vem aquela raiva, enfim, depois a indiferença, e depois tu começa ainda a ver que te dá até pena, porque
sabe? Eles é que estão perdendo e não conviver contigo. Mas a gente... Mas depois é muito tempo, depois é muito chorar e se escabelar, entendeu? Mas a gente faz... até tu chegar nesse estágio. É demorado. Olhar pra pessoa e ter a pena. Tu já sofreu tanto. Tu já, eu já tá com pena Já de ti. escabelou tanto. tu já não vai viu. ser agora, né? É verdade, Sabe, é difícil. Eu tenho uma bem difícil. coisa que assim, ó, desde que a minha mãe começou a estudar sobre constelação familiar, sobre a sistêmica Que, familiar. aliás, a Jo é uma ótima consteladora familiar. Ela Ela é faz um um doce, trabalho ela é um incrível. doce. Ela é uma pessoa seríssima, maravilhosa. E eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã número 1 da Jo. Eu também. Vai, minha mãe é demais. E o que eu acho que assim, ó, desde que ela começou a estudar, todas as atitudes dela comigo, com meu pai, com a nossa família, com todos, foi mudando. Porque dizem que quando uma mulher na família se cura e Todo mundo encontra a se cura, cura. toda a cura É acontece. impressionante como a mulher é a alma da casa. É importantíssimo isso. E aí eu vi, por exemplo, assim, que através da cura da minha mãe, o meu pai e eu, foi muito rápido o nosso aprendizado e a nossa mudança, né? E os irmãos da minha mãe, e os meus avós, e os meus primos, tu vai vendo que aquilo vai fazendo uma raiz e vai espalhando aquela cura, e são as atitudes. Ela sofreu muito, assim, até conseguir chegar hoje, né, num alicerce, assim, numa paz, um equilíbrio, de ser um pêndulo, assim, e conseguir estar na medida, sabe? E só ficar pendulando se necessário. Hoje ela conseguiu isso. E vendo isso, eu comecei a ver muitas coisas. Eu acho que o principal é a seguinte: só faça o que te peçam. É isso mesmo. E se não te pedir, não faça. Sim, porque senão tu espera muito do outro. Porque Do outro, senão tu interfere no destino do outro. claro. E tu não pode interferir no destino do outro. Se a pessoa sai de casa... Isso é uma coisa que eu aprendi, que olha que coisa idiotinha, assim, tá? Se o teu vizinho sai de casa e deixa a chave na porta, tu não tem que fazer nada, a não ser que ele te peça. Mas isso é verdade. Tu não Pedro. pode interferir no destino Porque dele. eu sempre fui muito pronta, solícita. Sim, que fazer ódio. antes da pessoa pedir, tu já tá fazendo. Ai, eu faço isso pra te dizer. Que ódio que eu tinha de mim desse, sabe? É verdade. Mas isso é a maturidade. Depois, não dá, a gente não precisa ajudar ninguém, exceto o que ela pensa. O que ela peça. Depois que tu aprende isso a Isso. duras penas, mas tu aprende um dia, eu garanto que você vai Porque isso é ser Tu frio. não espere muito das pessoas. E quando tu é é frio nesse ponto, tu consegue botar um equilíbrio nas coisas. Então, assim, ó, uma vez eu tava num exercício sistêmico de constelação no ano passado, ou no início desse ano, agora não me lembro. E o lugar onde eu ia se chama Casa Sistêmica, só que hoje não é mais no mesmo endereço. É um local de pessoas, assim, que tem diversos profissionais. E durante um dos exercícios, o vizinho da casa ao lado tinha um portão que conectava os dois imóveis. O portão ficou aberto e começou a disparar o alarme. E a proprietária da Casa Sistêmica, a Fabiola, que é nossa amiga, no meio do nosso exercício, ela ia levantar e ia lá fechar o portão e ia avisar ele. E o outro constelador que estava durante esse exercício segurou ela e disse: não, ele não te pediu. Eu até fiquei meio assim, olhando aquilo, e ela ficou meio assim: não, mas o alarme tá tocando. Se ele te ligar e te pedir, tu vai lá e fecha. Ah, não, mas não vou deixar aberto. Não, deixa aberto, ele não te pediu. Aquilo para mim foi uma situação que eu olhei e falei: gente, eu só vou fazer o que as pessoas me pedem. Porque quem dá muito espera que quando esteja... Mas é por isso que a pessoa é traída. É isso que a gente falou lá no Que início. não atende a expectativa, né? Porque tu tem expectativa e quando tu dá mais do que o outro se sente em dívida contigo. E por isso que ele te trai. Tem que Então ter esse aí é o exemplo. O problema é o equilíbrio. Isso já é um problema pra Não, esse é o exemplo da história da chave. Eu deixo, às vezes, a chave do lado de fora. Minha maçaneta da minha casa abre só por dentro, é daquelas que não abrem por fora. Às vezes eu deixo a chave do lado de fora porque eu vou descer e vou fazer alguma coisa. Tô sem short, de bolso, alguma coisa do gênero, não quero carregar. E ela tá lá com um motivo. Eu não quero que ninguém tire ela da minha porta e leve na portaria para eu não ter que voltar em casa e ter que descer de novo.
Não quero, entendeu? Eu quero que a chave às vezes fique lá. Então, assim como eu não quero que ninguém interfira naquilo, e eu não tenho que ficar dando explicação do porquê que eu não quero que mexam na chave que está na porta da minha casa, eu prefiro não mexer na chave que esteja na porta de ninguém. Eu acho que a menos que me tá peçam. certo. Eu acho que tu tá certo, porque eu acho que daí tu fica mais livre da expectativa de esperar qualquer coisa, né? E em tempos, assim, ó, de relações virtuais, vocês acham que a relação virtual é uma traição também? Eu acho também. Vocês consideram? Afetiva? Não, assim, com não parceiro. um relacionamento físico, mas que a pessoa vá falar com outra virtualmente. Sim, conhecer. eu acho. Vocês consideram Eu isso uma considero. traição Eu também? Eu acho. E eu acho que ela é uma traição bem pesada, porque, na real, assim, ó, Ela é pensada. a pessoa pensada, pode estar Ela é consciente. a pessoa pode, o teu parceiro pode estar na cozinha fazendo a tua janta para vocês jantarem os dois com fome e tu tá sentado na sala. Eu chegar no acho carro uma com o outro. sacanagem, sabe? É. Isso. Entendeu? Não, É feio. acho imperdoável. É feio. Eu acho ruim. Imagina, tu chega em casa com fome, tá? Tu chega num dia exaustivo de trabalho, aí o teu parceiro também chega exausto. E aí ele tem a atitude tipo, não, vou preparar uma comidinha pra gente, Claro. ali, vou ajeitar as coisas, e ele vai lá e daí no tempo que tu senta no sofá pra descansar, tu começa a mandar uma mensagem pro outro. É porque ela muda Isso assim, é ó. muito Tu absurdo. passa por alguém quando tu sentiu atração por aquela pessoa. Foi uma coisa inesperada de momento. Claro, não uma é traição virtual. premeditado. Né? Uma traição virtual, tu foi procurar essa emoção. Com Exatamente, caçoçada. Então, exato, então eu acho que isso se torna muito mais crítico. E outra, numa relação virtual, mesmo que tu minta, tu abre ali um espaço de conversa muito íntima. Com certeza. Então eu acho que é Porque as pessoas Nossa, estão muito assim, elas usam isso como se fosse uma desculpa. Não, foi mas nada. eu tô traindo. Uhum. Eu só tô conversando com a pessoa. Vai conversar contigo, que tá ali Não é Vou verdade? conversar com a minha mão. né? Essa pessoa É me que chamou nem, assim. isso é Não, muito parecido com atração por vizinho. Isso é muito parecido, né? Não, é sério mesmo, porque assim, ó, por exemplo, tem casos assim comigo nunca aconteceu, mas tem casos assim que tu para analisar que tu trai com algum vizinho alguma coisa, ainda mais se o teu prédio ou tem muita gente ou tem pouca gente, não importa. Tu pega o elevador com Mas aquela é a dose, pessoa, né? Trair com o vizinho. existe uma química, existe um negócio, é muito parecido, porque é a proximidade do que tu tá, porque a internet, a pessoa pode estar do outro lado do mundo, mas o teu telefone tá na tua mão. É. Com E às vezes o certeza. teu vizinho tá na porta da frente, É. o teu amigo pode estar morando na casa do lado. Porque hoje, pela É sobre a com a proximidade, eu acho. facilidade da internet, é muito fácil, por exemplo, assim, ó, tu ter contatos com pessoas que já foram da tua vida há muito tempo atrás. Não Que é? mau gosto. Não gente nova, mas gente assim, ó, que já participou da tua vida de alguma maneira há muitos anos atrás, né, da tua juventude, sei lá o quê, que se reaproximam e daí tu pensa, não, uma pessoa conhecida, isso não é traição, e a pessoa começa a se vazar e tal, mas tu não considera uma traição porque tu já conhecia aquela pessoa, porque tu já tá naquele lugar que tu conhece, não é um lugar novo, né? Isso é muito comum. A gente vê muita gente que se separa ou então que fica viúva e acaba ficando com uma ex-namorada ou um ex-namorado para finalizar a vida, não é? Eu tenho Então, pra mim que isso. figurinha repetida não Também. completa a alma. Ai, adorei isso! Adorei não vem isso! com essas coisas, não. Figurinha repetida, Sessão não remembra não completa. é comigo. Mas é mais comum do que a gente pensa. É muito comum. Porque como tu tá num lugar conhecido, não é? É como se tu estivesse voltando para casa. É. Tu não te sente Tão vulnerável. uma pessoa, uma ordinária, não sei. Parece tá, né? Uma pessoa que tá fazendo uma coisa errada, né? Tu sente como se tu tivesse Voltando ao passado. com uma pessoa do Voltando, teu né? passado, que já fez parte do teu passado e que é conhecida. Então, muita gente acha que isso não é traição, É verdade. né? Mas E isso pode que acabar vocês dariam? Eu despertando acho que algumas o- O coisas. que vocês dariam de conselho pro pessoal? Eu É. falo assim, ó, o Gabriel Garcia Marques, eu não lembro se era em Conselho de Minhas Putas Tristes, que ele fala que
toda traição, ela só é uma traição porque de alguma forma existe um tipo de amor. Com certeza. Né? E que por amor não se luta. Porque quando vira luta, é guerra, não é amor. Verdade. Né? Então, assim, cada vez que a gente vai se envolver com alguém, eu sempre penso, eu vou ter que lutar por isso? Se eu vou ter que lutar por isso, não me serve. Porque daí já não é mais amor, né? Ou é uma incomodação, uma insatisfação minha, ou é uma vontade para satisfazer meu ego, né? Porque tudo aquilo que vira luta é cansativo. E consequentemente vai te levar ao desgaste, né? Quanto a isso, a gente estava falando de gente que volta, pessoas antigas, assim, eu vejo muito em viúvos, que daí não considero como uma traição, entendeu? São as pessoas, não, daí não é traição. São as pessoas que estão buscando um novo relacionamento e se sentem mais seguras ou se Não, e eu acho que até porque a pessoa enxerga aquela pessoa num todo. Porque não vê a pessoa velha. Tu vê a pessoa acho que é mais mistura fácil do que ela era com o que ela é. Né? Eu acho que é nesse tipo de coisa assim que as pessoas, mas sempre é quem ou ficou viúvo, ou se separou. Nunca é aquela história, me separei para ficar com um ex. Né? Então, eu acho que eu não sou sessão remember, mas quem e curte, que sejam felizes, é válido. E tu, Pedrinho? Eu tento buscar sempre não voltar nos lugares que eu sorri e que eu chorei. Então, por exemplo, se teve algum momento da minha vida, em algum ponto, algum lugar que eu fui muito feliz, eu me lembro daquela recordação. Eu não tento voltar para aquele lugar achando que eu vou ser feliz de novo. Claro. Eu tento procurar um novo lugar. Então é mais ou menos porque se não aconteceu, não deu continuidade, de repente é porque não era para ser, né? E eu finalizo para vocês com um recado que eu acho que é bem pertinente para quem tem assim, casamentos longos. Assim como eu tenho casamento de 42 anos, e eu acho que a gente nunca deve deixar morrer o respeito, a admiração, como a Soninha falou, porque eu acho que a admiração é fundamental, né? E aquelas pitadas do dia a dia que tu conhece tão bem o teu companheiro ou companheira, não é? Eu acho que a gente não tem que parar de elogiar, a gente não tem que parar de dar carinho, de surpreender, porque eu acho que isso alimenta uma relação. E eu acho que a pessoa que tem tudo isso em casa, ela não precisa, ela nem se lembra de buscar fora, não é? Eu acho que a traição está muito relacionada com isso. É verdade. Gente, foi muito bom. Foi ótimo. Semana que vem a gente se vê. E semana que vem a gente tem um encontro novo com vocês aqui no Feminíssima Talks. Até lá!